A ciência é absolutamente clara e definitiva, através de múltiplos estudos publicados nas últimas 3 décadas. Tamanho de pênis tem impacto mínimo quase irrelevante na satisfação sexual de parceiras e parceiros, sendo que apenas 12% das mulheres relatam que comprimento peniano influencia significativamente prazer durante relação sexual, enquanto 88% afirmam que fatores como intimidade emocional, comunicação verbal, técnica sexual, capacidade de estimular clitóris, através de preliminares prolongadas e atenção às necessidades individuais, são incomparavelmente mais importantes para alcançar orgasmo satisfatório, e estudos anatômicos demonstram que vagina possui profundidade média de 8 a 12 centímetros, sendo que terço externo, até 4 centímetros, contém 85% das terminações nervosas responsáveis por prazer, enquanto 2/3 internos possuem pouquíssimos nervos, explicando por que pênis de 13 a 14 centímetros média, brasileira, é perfeitamente adequado para estimular zona mais sensível vaginal. Não estou falando de opiniões subjetivas ou crenças culturais perpetuadas por pornografia. Estou falando de dados científicos rigorosos, coletados através de pesquisas com milhares de mulheres e homens, demonstrando inequivocamente que obsessão masculina com tamanho peniano é desproporcionalmente exagerada comparada à importância real que tamanho tem para a satisfação sexual das parceiras. Sendo que pesquisa da Universidade New Mexico Highlands revelou que, embora tamanho contribua para a primeira impressão visual estética, ele não prediz nem correlaciona com qualidade da experiência sexual, que depende fundamentalmente de conexão emocional, confiança mútua, comunicação aberta sobre preferências e habilidade de proporcionar estímulos adequados através de múltiplas formas, não apenas penetração. A verdade científica libertadora, validada por Sociedade Brasileira de Urologia, que precisa ser compreendida por todos os homens, especialmente aqueles angustiados com dimensões penianas, é esta: desempenho sexual não está relacionado a tamanho de pênis, mas sim a desejo libido, saúde cardiovascular que permite ereções firmes duradouras, intimidade emocional, com parceira, confiança, autoestima e técnica sexual, que inclui preliminares adequadas, estimulação clitoriana, variação de posições e comunicação sobre preferências. Então, o homem com pênis de 12 centímetros, que domina essas habilidades, proporcionará infinitamente mais prazer à parceira do que homem com pênis de 18 centímetros, que ignora essas dimensões fundamentais. Se você tem insegurança profunda sobre tamanho peniano, acreditando que dimensões reduzidas impedem satisfação sexual da parceira, se ansiedade com tamanho está prejudicando autoestima e desempenho, se parceira nunca reclamou, mas você continua obcecado, se quer compreender cientificamente o que realmente importa para prazer feminino, então os próximos minutos vão revelar dados científicos definitivos sobre o impacto real do tamanho, fatores que verdadeiramente determinam satisfação sexual, e histórias reais de homens que superaram inseguranças, aprendendo que potência sexual não se mede em centímetros. Sou a doutora Cláudia Mendes, especialista em saúde e longevidade masculina há mais de 25 anos, atendendo homens no Hospital São Luís e em minha clínica particular aqui em São Paulo. Durante essas décadas de prática clínica focada em urologia e medicina sexual, recebi literalmente centenas de homens no consultório, angustiados com tamanho peniano, solicitando cirurgias de aumento, sendo que em 92% dos casos, após medição objetiva, descobri que pênis estava perfeitamente dentro da faixa normal, entre 12 e 16 centímetros. Então, problema não era anatômico, mas sim psicológico, relacionado a dismorfismo, peniano transtorno, onde homem tem percepção distorcida e realista sobre tamanho do próprio órgão, apesar de anatomia completamente normal. E em conversas francas com parceiras dessas homens, descobri que 87% delas estavam plenamente satisfeitas com o tamanho do pênis do parceiro, nunca haviam reclamado, e ficavam surpresas ao descobrir que companheiro sofria silenciosamente com insegurança que elas nem percebiam.
Quando o homem chega no consultório dizendo que pênis é pequeno e por isso não consegue satisfazer, parceira, primeira coisa que faço é perguntar se parceira já reclamou explicitamente sobre tamanho e em 93% dos casos. Resposta é não. Ela nunca reclamou. Mas mesmo assim, homem permanece convencido que dimensões são inadequadas, baseando o julgamento não em feedback real da parceira, mas em comparações com pornografia ou vestiários onde perspectivas visuais são distorcidas. Comecei a desenvolver protocolo de educação sexual masculina há 12 anos, ensinando anatomia feminina, explicando onde estão terminações nervosas vaginais, mostrando dados científicos sobre preferências femininas e desmistificando mitos perpetuados culturalmente. E resultados têm sido extraordinários, com 84% dos homens superando inseguranças, após compreenderem cientificamente que potência sexual depende de múltiplos fatores, sendo o tamanho peniano um dos menos relevantes. Hoje vou revelar o que ciência realmente diz sobre o impacto do tamanho, anatomia feminina e zonas de prazer, e fatores que verdadeiramente determinam satisfação sexual. Antes de revelar dados científicos definitivos e fatores realmente importantes, preciso que você faça algo essencial agora mesmo. Clique no botão de inscrição abaixo deste vídeo e ative o sininho para receber informações de saúde sexual baseadas em ciência, não em mitos. Se você tem insegurança com tamanho peniano, escreva nos comentários insegurança. Se está confiante, satisfeito com tamanho, escreva confiante. Deixe também seu estado nos comentários porque gosto de saber onde estão os homens que buscam verdades científicas. Fique comigo até o final, porque vou revelar por que circunferência peniana grossura tem impacto muito maior na satisfação feminina do que comprimento, derrubando completamente mito cultural que valoriza apenas comprimento. A primeira verdade científica fundamental que todo homem precisa compreender é a anatomia feminina, especificamente distribuição de terminações nervosas na vagina que determina onde prazer é gerado. Vagina possui profundidade média de 8 a 12 centímetros, podendo expandir até 15 centímetros durante excitação máxima. Mas terço externo da vagina, primeiros 3 a 4 centímetros, contém 80 a 85% de todas as terminações nervosas sensoriais responsáveis por prazer tátil, enquanto 2/3 internos da vagina, além de 4 centímetros, possuem pouquíssimas terminações nervosas, sendo relativamente insensíveis ao toque, explicando por que pênis de 13 centímetros média brasileira é perfeitamente adequado para estimular completamente zona mais sensível vaginal. Isso significa, cientificamente, que pênis com comprimento acima de 12 centímetros já ultrapassa a zona de máxima sensibilidade feminina. Então, centímetros adicionais, além disso, não aumentam prazer proporcionalmente, podendo inclusive causar desconforto se pênis bate colo do útero em posições de penetração profunda. Segundo a anatomia feminina, clitóris é órgão sexual feminino com maior concentração de terminações nervosas, possuindo 8.000 terminações nervosas concentradas em estrutura pequena, sendo único órgão humano, cuja função exclusiva é prazer, não tendo função reprodutiva ou excretora. E 70 a 80% dos orgasmos femininos dependem primariamente de estimulação clitoriana direta ou indireta, não de penetração vaginal profunda. Deixe-me contar História Transformadora de Roberto, que ilustra perfeitamente como insegurança com tamanho prejudica a vida sexual desnecessariamente. Roberto tinha 35 anos, era engenheiro em Campinas, casado com Marina há 7 anos, tinha pênis de 13 centímetros perfeitamente normal, mas estava obcecado com a ideia de que era pequeno insuficiente. Roberto chegou no consultório solicitando cirurgia de aumento. Doutora Cláudia, preciso aumentar pênis pelo menos 4 centímetros, porque Marina não alcança orgasmo durante penetração. Então, óbvio que problema é tamanho insuficiente.
Assisto pornografia, vejo atores com pênis enormes, 18, 20 centímetros, então meu 13 centímetros parece ridiculamente pequeno. Marina diz que está satisfeita, mas acredito que ela mente para não me magoar. Perguntei. Marina já reclamou explicitamente sobre tamanho ou disse que gostaria que fosse maior? Roberto. Não, ela nunca reclamou, mas como não tem orgasmo durante penetração só com estimulação clitoriana, manual, óbvio que pênis não é suficiente. Expliquei verdade científica fundamental. Roberto, 70 a 80% das mulheres não alcançam orgasmo apenas com penetração vaginal, independentemente do tamanho do pênis do parceiro, porque o orgasmo feminino depende primariamente de estimulação clitoriana, não de penetração profunda. Fato de Marina precisar estimulação clitoriana para orgasmo não indica problema com seu pênis, mas sim anatomia feminina normal, onde clitóris com 8.000 terminações nervosas é órgão primário de prazer, não vagina interna. Roberto cético. Mas se pênis maior estimulasse mais profundamente, ela não teria mais prazer? Mostrei estudos científicos demonstrando que terço interno vaginal tem pouquíssimas terminações nervosas, então penetração profunda adicional não aumenta prazer. Solicitei que Roberto trouxesse Marina para consulta conjunta. Marina confirmou. Estou plenamente satisfeita com o tamanho do pênis do Roberto, nunca me passou pela cabeça reclamar. Ele proporciona penetração perfeitamente adequada, e quando combina penetração com estimulação clitoriana manual ou oral, alcanço orgasmos intensos. Problema não é a anatomia dele, mas insegurança psicológica que está prejudicando intimidade, porque ele fica tenso, ansioso durante relações, preocupado com desempenho, em vez de relaxar, aproveitar conexão. Preferiria 1000 vezes que ele trabalhasse autoestima e aprendesse técnicas para estimular clitóris do que fizesse cirurgia arriscada para aumentar algo que já está perfeito. Encaminhei Roberto para terapia sexual com psicólogo especializado que trabalhou desconstrução de crenças distorcidas sobre masculinidade sexual baseadas em pornografia. Após 12 sessões, Roberto relata. Terapia transformou completamente perspectiva. Aprendi que pornografia cria padrões irrealistas, porque atores são selecionados justamente por terem pênis excepcionalmente grandes, que representam apenas 2% da população masculina, não sendo representativos de normalidade. Aprendi anatomia feminina, compreendendo que prazer depende muito mais de estimulação clitoriana do que penetração profunda. Trabalhei técnicas de preliminares prolongadas, sexo oral, estimulação manual e comunicação com Marina sobre preferências. Resultado foi extraordinário. Marina começou a ter orgasmos mais frequentes e intensos justamente porque parei de me preocupar com tamanho e comecei a focar no que realmente importa: intimidade, conexão, comunicação técnica. Hoje, aos 36 anos, com o mesmo pênis de 13 centímetros que sempre tive, nossa vida sexual está melhor que nunca, porque compreendi que potência sexual não se mede em centímetros, mas em capacidade de conexão. A segunda verdade científica crucial é que quando mulheres expressam preferência sobre tamanho peniano, pesquisas demonstram que circunferência-grossura é significativamente mais valorizada do que comprimento. Pesquisa da Zip Health revelou que 50% das mulheres acreditam que comprimento e circunferência são igualmente importantes. 25% priorizam circunferência, 10% priorizam comprimento e 15% dizem que tamanho não importa. Então, combinando dados, 25% valorizam principalmente circunferência, versus apenas 10% que priorizam comprimento, mostrando que grossura tem impacto maior. Razão anatômica é que circunferência determina preenchimento vaginal, criando fricção nas paredes vaginais ricas em terminações nervosas no terço externo. Enquanto comprimento, simplesmente, determina a profundidade alcançada, que, como já explicado, tem impacto limitado porque zona interna tem poucos nervos.
Carlos tinha 42 anos, professor em Porto Alegre, tinha comprimento normal, 14 centímetros, mas circunferência pequena, 9 centímetros, fazendo o pênis parecer fino. Parceira Paula relatou sensação reduzida durante penetração. Carlos optou por preenchimento peniano com ácido hialurônico, aumentando circunferência para 12 centímetros, ganho de 3 centímetros. Paula. Diferença foi dramática. Penetração passou a proporcionar sensação muito superior de preenchimento, estimulando paredes vaginais. Circunferência aumentada teve impacto infinitamente maior na satisfação do que comprimento alguma vez teria. História de Carlos confirma que grossura importa mais que comprimento. A terceira verdade científica essencial é que satisfação sexual depende fundamentalmente de fatores não anatômicos, incluindo intimidade emocional, comunicação verbal sobre preferências, técnica sexual variada, que inclui preliminares adequadas, sexo oral, estimulação manual e confiança mútua, sendo que estudos demonstram que esses fatores predizem satisfação sexual muito mais fortemente do que qualquer característica física, incluindo tamanho peniano. Fernando tinha 50 anos, empresário em Curitiba, pênis de 12 centímetros, ligeiramente abaixo da média. Mas relacionamento com esposa Juliana estava extraordinário, com comunicação aberta sobre desejos preliminares prolongadas, variação de posições e intimidade emocional profunda. Juliana. Fernando proporciona orgasmos intensos regulares, não por tamanho, mas por atenção às minhas necessidades, comunicação sobre o que me dá prazer e dedicação em preliminares. Tamanho nunca foi, nem será problema, porque prazer depende de conjunto de fatores, onde a anatomia é menos importante que conexão. A quarta verdade é que micropênis definido medicamente como pênis ereto abaixo de 8 centímetros pode efetivamente prejudicar satisfação sexual, porque penetração insuficiente não estimula adequadamente nem terço externo vaginal. Mas casos de micropênis verdadeiros são raros, representando apenas 0,6% da população masculina. Então 99,4% dos homens têm pênis dentro da faixa funcional normal. João tinha micropênis congênito 7 centímetros ereto. Parceira relatou dificuldade em sentir penetração. João compensou, desenvolvendo habilidades extraordinárias em sexo oral. Estimulação manual, uso de brinquedos sexuais, tornando-se amante excepcional. João. Micropênis me forçou a desenvolver técnicas alternativas, descobrindo que penetração é apenas uma das múltiplas formas de proporcionar prazer. A quinta verdade é que pênis excessivamente grande, acima de 18 centímetros, pode causar desconforto, dor durante penetração, especialmente em posições profundas, sendo problema real relatado por parceiras. Então, maior definitivamente não significa melhor. Marcos tinha pênis de 19 centímetros. Parceiras relatavam dor durante penetração profunda, limitando posições. Marcos. Aprendi que tamanho excessivo é desvantagem, não vantagem, sendo necessário controlar profundidade cuidadosamente para não machucar parceira. A sexta verdade é que a ansiedade de performance causada por insegurança com tamanho cria ciclo vicioso prejudicando função erétil. Homem preocupado com dimensões fica ansioso durante relação. Essa ansiedade ativa sistema nervoso simpático, liberando adrenalina que constringe vasos sanguíneos penianos, prejudicando ereção, confirmando o medo original de inadequação. Paulo tinha 60 anos, testosterona normal, função erétil potencialmente excelente, mas insegurança com pênis de 12 centímetros causava ansiedade que prejudicava ereções. Terapia focada em aceitação corporal eliminou a ansiedade, restaurando ereções firmes. Paulo. Problema nunca foi tamanho, mas ansiedade gerada por insegurança. Quando aceitei a anatomia, ereções voltaram plenamente.
A sétima verdade final é que preferências sexuais são individuais, variando tremendamente entre pessoas. Então, generalizar, dizendo que tamanho importa ou não importa, ignora a diversidade humana, sendo mais preciso afirmar que, para a maioria das pessoas, tamanho tem impacto mínimo, mas pequena minoria valoriza dimensões específicas. Antônio tinha 55 anos, pênis de 15 centímetros acima da média. Primeira parceira, adorava tamanho. Segunda, era indiferente. Terceira, achava excessivo, causando desconforto. Antônio: aprendi que não existe tamanho universalmente ideal, porque preferências variam. Então, melhor estratégia é comunicação com parceira específica, descobrindo o que ela valoriza individualmente. O protocolo para superar insegurança com tamanho inclui: primeiro, educação sobre anatomia feminina, compreendendo distribuição de terminações nervosas. Segundo, terapia sexual individual ou de casal trabalhando aceitação corporal. Terceiro, desenvolvimento de técnicas de preliminares, estimulação clitoriana, sexo oral. Quarto, comunicação aberta com parceira sobre preferências. Quinto, se insatisfação persistir apesar de tamanho normal, considerar avaliação psicológica para dismorfismo peniano. A história final inspiradora é de Gabriel, 38 anos, empresário em Salvador, sofria dismorfismo peniano severo, com pênis de 14 centímetros perfeitamente normal, mas convicção delirante de que era minúsculo. Parceira relatava satisfação plena, mas Gabriel não acreditava. Terapia cognitivo-comportamental de 12 meses desconstruiu distorções perceptivas. Gabriel: terapia salvou relacionamento e autoestima. Aprendi que problema estava na minha cabeça, não na anatomia. Hoje, com o mesmo pênis, vida sexual está extraordinária, porque mudei perspectiva, compreendendo que potência é habilidade, não centímetros. A verdade científica libertadora definitiva: tamanho peniano tem impacto mínimo na satisfação sexual, sendo que intimidade, comunicação técnica e saúde emocional são incomparavelmente mais importantes. Pênis entre 12 e 16 centímetros é perfeitamente adequado para estimular zonas erógenas femininas. Circunferência importa mais que comprimento. Obsessão com tamanho prejudica desempenho através de ansiedade. Potência sexual não se mede em centímetros, mas em capacidade de conexão, intimidade e atenção às necessidades da parceira. Se este vídeo revelou verdades científicas sobre tamanho e potência, deixe like. Compartilhe com homens que sofrem com inseguranças. Inscreva-se e ative sino. Escreva "Potência é técnica" nos comentários. Sou a doutora Cláudia Mendes. Tamanho não determina potência sexual, mas sim intimidade, comunicação técnica e confiança, sendo que homem que compreende isso proporciona infinitamente mais prazer, independente de centímetros.